Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão medieval, esta a primeira da primavera de 2024 e é com todo o gosto que vos trago um amigo, o mestre Luís Ribeiro Gonçalves, que se licenciou em 2006 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em Arqueologia e História. É mestre em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a dissertação Sistemas de Povoamento e Organização Territorial, dois vales na periferia de Lisboa, séculos IX a XIV. Esta dissertação foi defendida em 2012. O Luís é doutorando em História no Programa Universitário de Doutoramento em História, também conhecido como PhD, pela Universidade de Évora, com o projeto Prática Médica e Controle Profissional no Portugal Quinhentista. Além de tudo isto, o Luís tem várias publicações importantes na área, portanto, das almoinhas, na área da água, tudo relacionado, obviamente, com a época medieval e também, mais recentemente, com a época moderna. E, além de tudo isto, é também um excelente paleógrafo, que me ajudou a mim pessoalmente e acredito que a muitas outras pessoas, e portanto é uma contribuição muito importante na área da paleografia, algo silenciosa, mas muito importante, que o Luís tem dado. E então passava sempre mais a palavra ao Luís Ribeiro Gonçalves para nos trazer esta comunicação sobre a água na Lisboa medieval. Muito obrigado, Manuel. Espero que todos estejam a ouvir bem. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Acho que vocês têm feito um trabalho fantástico aqui nas vossas conversas com muitos colegas, muitos amigos também. E o Manuel também é um grande amigo, um grande colega também. Passámos já alguns anos que nos conhecemos e vimos muita documentação. E de facto é assim, eu trabalhei sobre a água, no meu caso sobre a água em Lisboa, e eu hoje venho falar um pouco sobre isso, sobre o papel da água em Lisboa, vendo por um lado do ponto de vista da periferia, daquilo que foi na prática aquilo que eu trabalhei em contextos periféricos da cidade de Lisboa e do seu termo, e depois vou falar um pouco sobre a água em Lisboa e o seu papel em Lisboa, complementando um pouco alguns dos trabalhos que já têm sido feitos, algumas coisas que já têm sido apresentadas e que o próprio Manel e que o próprio Miguel já falaram noutras sessões, e é um pouco isso o que eu vou fazer hoje. Antes de começar, eu devo sempre dizer que o estudo da água insere-se em dois ou três campos. Não é? O estudo da água não é propriamente uma grande novidade historiográfica, ela, aliás, é um dos assuntos dos recursos aquíferos, é um assunto bem conhecido. Desde o trabalho de Marco Bloch sobre os moinhos e medievais, sempre foi um tema muito conhecido e, portanto, sempre foi um tema que foi explorado. Na historiografia portuguesa, ele tem menos trabalhos, mas sobretudo a partir da década de 70, com a renovação das histórias, também das universidades, e com o aparecimento dos departamentos de História, nós vamos ter alguns trabalhos interessantíssimos sobre isso. Aliás, alguns que não são só sobre água, são sobre água e, por exemplo, culturas de água específicas, como a questão do sal. Por exemplo, um artigo sobre Lisboa, que é da professora Maria José Laves Trindade, da Lisboa medieval, que é sobre o sal, e aliás, e porque é que eu começo por aqui por uma razão, é que esse foi um dos primeiros artigos que me levou a caminhar sobre a água e sobre a explorar sobre a água, e foi ainda na minha licenciatura, lá nos idos 2005, 2004, onde um professor, que também é muito conhecido, que é o professor Carlos Fabiano, nos sugeriu fazer um trabalho sobre um provincial romano numa vila identificada em Loures, conhecida por Almoinhas, Quinta das Almoinhas, que depois foi escavada pela ERA, mas na altura só tinha alguns materiais escavados, no contexto do Palácio da Justiça, e o professor Carlos Fabiano sugeriu-me essa leitura de ler esse artigo sobre o sal, e foi muito engraçado porque eu, olhando para aquilo e olhando depois para
para o que era a Almoinha, eu comecei a pensar sobre o que é que eu queria fazer no futuro, e foi aí que começou o meu projeto de mestrado, e algo que eu nunca falei, portanto nem está em introdução lá nenhum, mas é muito interessante porque foi bastante antes de eu começar, e depois quando comecei já ia um pouco direcionado para isso, direcionado para estes temas sobre a água e sobre a periferia de Lisboa, e de certo modo foi por aí que eu comecei, não é? Daí que a minha comunicação hoje começa da periferia para o mundo urbano. Eu vou partilhar aqui uma pequena imagem que eu gerei em uma ferramenta de inteligência artificial. Então, é suposto ser uma representação que a inteligência artificial criou para a periferia de Lisboa, vista sobre os vales em torno de Lisboa, e de facto comecei por trabalhar um pouco assim nesta perspectiva. O objetivo não era trabalhar Lisboa em si, era trabalhar o espaço mais próximo de Lisboa, e para isso eu comecei por trabalhar as hortas e as almoinhas. O que é que são hortas e almoinhas? Acho que algumas pessoas sabem que é uma horta. Uma horta normalmente é um local onde se produz determinado tipo de produtos. Normalmente pode ser fruta, mas normalmente é mais legumes, couves, essas coisas que exigem normalmente mais água. O papel dessas hortas normalmente era recriar num determinado ambiente diferente do original, recriar um contexto ecológico diferente, ideal para criar essas leguminosas e essas plantas, porque a maior parte dessas plantas não são locais, tem muitos desses locais, e elas são transplantadas para quase todo o lugar no mundo. Ainda até do ponto de vista, por exemplo, depois da colonização, uma das tentativas quase permanentes em todos os lugares para onde os portugueses vão é recriar essas hortas e levar as suas leguminosas consigo, porque elas são fundamentais, por exemplo, para resolver problemas como o esgoto, como a falta de vitaminas, e há alguns lugares onde elas não se dão. Para dar um exemplo, Luanda tem um problema desses, que é, em Luanda, os portugueses não conseguiam plantar, então toda a população portuguesa que ali chegava no início do século XVI e até o século XVII, elas não conseguiam se manter. E havia tanto que depois existem muitos tipos de trabalho no século XVII sobre isso, sobre o mal de Luanda, e em que eles estão a analisar porque é que em Luanda os europeus morrem. Mas pronto, voltando lá atrás sobre o que é que essas hortas são. Essas hortas são precisamente este papel de criar um sistema de regadio onde tinham isso. E eu fui analisar isso em Lisboa, observando um contexto muito específico, tirado aproveitando a documentação, muita documentação que existia. Lisboa tem muita documentação sobre as suas periferias, mas há lugares que têm mais documentação e outros menos, e também temos sempre que pensar que estas hortas são coisas de relativamente pequena dimensão. Estamos a falar quase sempre de coisas com 10 metros por 30 metros quadrados, por 30 metros, ou seja, 10 metros de largura, 30 metros de comprimento, nunca é uma extensão muito grande. Mas todas juntas, muitas vezes, elas criam extensões relativamente largas, embora nunca semelhantes a grandes propriedades, como, por exemplo, no caso de Lisboa e no caso da maior parte das cidades medievais portuguesas, era o contexto da vinha, não é? Onde os vinhedos eram muito maior extensão do que as hortas. As hortas eram sempre coisas muito pequenas. Essa pequena dimensão tornava a documentação também muito menor, porque elas eram normalmente situadas até em zonas limítrofes e até nem não eram rendas muito grandes para as instituições que tinham maiores propriedades no terreno de Lisboa, neste caso as ordens religiosas. Ainda assim nós encontramos, não é, nas referências, a introdução lá uma almoinha, uma horta, sobretudo a partir do século XVI, porque o conceito de almoinha é o conceito que é usado até ao século XV em Lisboa com mais frequência, enquanto o conceito de horta era um conceito mais usado a norte do Mondego. Aliás, é o que é referido pelo Robert Durand, por exemplo, para referir uma citação para o século XII e XIII, onde ele analisa precisamente essas fontes e
descreve que a maior parte das vezes a alminha é feita a sul do Tejo, a sul do Mondego, a sul de Coimbra. E foi essas alminhas que eu fui verificar, eu fui tentar reconstruir, assim, um esforço um pouco semelhante ao que o Manel também fez. Eu estou aqui a partilhar aqui uns desenhos que a gente tentou fazer e que pode-se ver um pouco da extensão das hortas e alminhas aqui no século XV em Lisboa, no início do século XV, muito provavelmente na primeira metade ainda, quando ainda algum do edificado não está tão avançado, mas onde já temos a cerca fernandina funcionando. E essas hortas têm são particularmente interessantes porque as pessoas que a cultivam são almoinheiros, e esses almoinheiros são pessoas que trabalham no campo, supostamente, numa atividade agrícola, mas que vivem do lado da cidade. Muitas vezes vivem nos muros ao lado, têm áreas urbanas, por exemplo. O espaço que eu trabalhei, que foi a Horta de São Lázaro, eu designei a Horta de São Lázaro, a fonte começava um bocadinho em cima de São Lázaro, ou na zona de São Lázaro, e descia praticamente até onde hoje é a Praça da Figueira, e no período moderno foi quando foi construído o Hospital dos Santos. Essa horta, no lado, por exemplo, do lado poente, no lado oriental, ela dava paredes meias com a moraria. E quando a moraria cresce no século XV, ela dá com aquela zona onde se fazem as cerâmicas, onde hoje em dia as escavações, felizmente, estão a descobrir esses fornos cerâmicos e todos esses lugares que existem ali. Então, são espaços de convivência até algo complexo, porque o espaço industrial ao lado de uma horta parece ser uma das coisas mais loucas que pode existir, nem que seja porque se partilharem a água uma da outra não vai dar certo para a horta, porque a horta não consegue produzir as coisas com a mesma água. Mas existiam e coabitavam, e existia também normas dentro da cidade para limitar essas questões. Infelizmente em Lisboa também não sabemos, fruto do tempo, não é? No fim de contas, acho que é mais importante, isso, fruto do tempo. As fontes históricas, sobretudo para o período medieval, não têm muito estas questões de embates entre possuidores, entre os pequenos possuidores, entre almoinheiros e outras pessoas. Que existem cidades em Itália e em Espanha, sobretudo Valência, onde existe muita documentação para essas questões, que nós aqui não temos tanta, temos alguns indícios, temos alguma documentação, mas não temos muitas. Se a gente for contar, não vai passar da casa das 2, 3 dezenas de documentação, que é muito pouco em comparação com outros, e a variedade também não é muito grande, mas dá-nos uma noção desses conflitos e dessa forma como a ligação com a água é importante naqueles contextos específicos. As hortas eram espaços de abastecimento da cidade e eram espaços que tinham que conviver com espaços com muita quantidade de água. Mas também ao mesmo tempo tinham que regular esse controle da água, então é por isso que existe todo. Por isso nós podemos hoje em dia até presumir qual a quantidade de água, qual a quantidade de terreno que elas tinham e porque é que elas não puderam expandir-se e porque é que elas foram limitadas, e até limitaram um pouco a expansão urbana naquela zona. Depois, obviamente que existem contextos, no caso de Lisboa, sobretudo por conta da construção da cerca fernandina, que limitam também essa questão das hortas, da expansão das hortas e da forma como elas se desenvolvem. Essas hortas, a construção da cerca fernandina é ao mesmo tempo uma oportunidade, tornou-se uma oportunidade no meu trabalho, porque uma boa parte da documentação é precisamente decorrente desse momento onde a cerca fernandina está a ser construída, e todos os empresadores daquela zona, que naquele caso eram quase todos de São Vicente de Fora, ao mostrar das donas de Santiago, né, das comendadeiras, eram das comendadeiras de Santos,
todos os documentos eram quase todas dessas duas instituições, e é nesse período que existe, quase toda a gente faz uma renovação do contrato, dos empresamentos, dando uma sensação de que ou houve uma redefinição do terreno, ou houve pelo menos a necessidade de impor um novo contrato, porque o contrato faria alguma diferença. A construção da muralha rompe completamente o sistema ali naquela zona, e é necessário para que o sistema, sobretudo tanto o que vive fora de portas como o que vive dentro de portas, mantivesse as hortas que ali funcionavam, precisavam de ter definido não apenas a questão contratual, mas também outra questão que não está nos documentos, claramente, que é a questão da divisão da água. A água supostamente era partilhada dentro daquele sistema, era partilhada por toda a gente, e todos tinham uma certa quantidade de água que podiam usar. Se alguém usasse mais água do que aquela que devia acima, não sobrava água para quem estava abaixo. Mas também existia outra situação, que era, se alguém usasse água de menos, quem estava abaixo ficava alagado. O que acontece com a construção da cerca é que a cerca rouba uma parte dessa água e, portanto, rouba uma parte do terreno que era irrigado. Logo, quem ficava abaixo ficava com mais água do que aquela que era necessária para ela. E, portanto, era preciso redefinir esse contrato, redefinir como é que as pessoas iam fazer essa utilização dessa água. E cá está, por isso que é uma grande oportunidade. Foi também por isso que aquela gravura que ali está, aquela tentativa de reconstituição, foi possível. Ela só se torna possível porque naquele período existe uma enorme concentração de documentação, tanto dentro como fora, e essa concentração tem muito provavelmente a ver com isso, com a construção da cerca fernandina. Talvez o curioso é que naquele que é o vale do outro lado, que é a atual Avenida da Liberdade, que também é um vale cheio de hortas, nós não temos bem a mesma quantidade de documentação e não conhecemos tão bem o processo. Mas ali existe uma outra questão que depois vai aparecer, que é o Palácio dos Estalos, não é? E que pode ter sido por aí que a documentação também possa nunca ter surgido, porque provavelmente se calhar a propriedade não era das mesmas instituições, e portanto é preciso sempre verificar esse tipo de coisas. Ao mesmo tempo, obviamente nós temos também algumas condicionantes do arquivo. Há um caso específico, aliás, que é o caso do Mosteiro de São Domingos. O Mosteiro de São Domingos é a instituição que supostamente tem melhor documentação naquela zona, mas uma boa parte da documentação medieval durante um bom tempo, e acho que ainda hoje, não estão disponíveis os livros que estão daquela zona, porque acho que estão em muito mau estado, muito provavelmente porque existe uma mistura entre pergaminho e papel. E o papel mais antigo, século XVI. Hoje em dia, pelo menos no arquivo da Todo Tombo, praticamente eles não deixam mostrar quase nada do século XVI em papel, por uma questão de conservação. Aliás, eu passei muito tempo na Todo Tombo a ver documentação do século XVI em papel também, e a partir aí de 2017, 2018 tornou-se praticamente impossível por isso, porque eles apertaram um pouco a questão. Eles têm razão, diga-se passagem, eu vi muita documentação em mau estado. Às vezes em quando saia assim um livro em que a gente ia passar e as folhas estavam-se a desfazer, e aí não há nada a fazer, né? Aí tem que ir para a conservação mesmo e restaurar, porque nós não vamos ter acesso àquele livro. E agora, felizmente, nós estávamos aqui a conversar sobre isso há um pouco tempo, a questão da digitalização pode ser uma grande ferramenta para resolver alguns destes problemas, porque se nós não temos acesso na documentação manualmente, pelo menos podemos ter digitalmente. Ela não vai nos dar a mesma informação, porque nós não temos acesso ao documento em si, propriamente dito, com toda a informação diplomática, com toda a informação de material, que muitas vezes é importante. Por exemplo, no período medieval é muito importante, por vezes podemos apanhar com um documento que a gente acha que é aquilo, e depois chega-se lá e de facto pode ser uma falsificação posterior, pode ser uma reprodução posterior. Então é complexo. Mas acho que a digitalização pode ser um caminho que eu naquela altura também não tive acesso, e hoje em dia tenho acesso, temos muito mais acesso, e acho que vai haver muito mais trabalhos em potencial. Dito isso, voltando à nossa questão,
compreender as hortas dentro desta dinâmica foi um pouco isso que eu fiz, ou seja, reconstruí, fiz uma reconstituição e tentei compreender um pouco desse ambiente daquela zona. Mas, obviamente, as nossas fontes são sempre relativamente pobres por comparação até com coisas mais recentes. Então, uma das minhas experiências mais recentes, mais interessantes, foi até algo que a Câmara Municipal de Lisboa, foi com outra instituição da Câmara, com o Museu de Lisboa, a oportunidade de falar com pessoas que estavam a analisar um outro processo que está a acontecer desde 2000 para cá, que é o aparecimento das hortas periurbanas, das hortas urbanas, que é um trabalho que era uma coisa que foi muito interessante. Eu lembro-me, quando eu comecei a fazer a minha tese, de ver várias das freguesias de Lisboa, ali em torno de 2000 e 2009, fazer isso. E é muito interessante porque nós vemos um outro lado, que é quem são aquelas pessoas, e quem são as pessoas que ali estão e porque é que elas o fazem, porque é que elas continuam. E há pessoas que fazem desde as que fazem para si próprias, as que fazem para si de forma recreativa, e faz-nos recordar também que muitas, e também uma vertente utilitária, claro, para vender e para fazer uma pequena renda. Mas essas experiências, sobretudo no contexto urbano, faz-nos lembrar um pouco do problema desta questão da periurbanidade e de viver numa periferia urbana. Que muitas vezes, muitas destas pessoas poderiam até ter um ofício urbano e também ter um ofício rural, e portanto passar uma parte do seu tempo trabalhando no campo e outra parte ali. Então, aqueles almoinheiros que eu estava a falar já são especializados. Eles até podem ser poucos, em comparação com todas aquelas pessoas que vão para o campo todas as semanas, se calhar, para poder ter uma subsistência adicional. Sempre pensando que Lisboa é uma cidade grande, cidade com dificuldades também no abastecimento, certamente, porque cidades grandes têm essas dificuldades, tudo ficava mais caro e portanto, esta questão do aparecimento destes núcleos periurbanos tão próximos da cidade, dedicados a fazer este tipo de pequenas culturas, e foi aquilo que eu explorei na minha dissertação de mestrado. Depois disso, eu comecei a trabalhar também sobre a água em Lisboa. Acho que a água não é apenas uma questão suburbana, mas é também uma questão urbana, por natureza. Aliás, se calhar até é mais urbana do que suburbana, porque no mundo suburbano, de modo geral, as fontes de água são mais fáceis de aceder, em teoria. E no caso de Lisboa, obviamente, a água é central para tudo. É só lembrar que Lisboa, dentro daquela origem mítica de Lisboa, ela é em função do rio que ela nasce. Não é? É a questão da suposta fundação de Ulisses, que hoje em dia a arqueologia já começa a puxar, até como uma hipótese bastante real, porque a cronologia de ocupação de Lisboa começa a chegar àquele período da Odisseia homérica, então está andando para trás, e conforme vai andando para trás ela está a começar a chegar àquela fase, e obviamente que Lisboa e o Rio sempre tiveram uma relação matricial, fundamental. Eu não trabalho sobre essa relação matricial, sobre Lisboa e o Rio, mas ela é fundamental. Mas ao mesmo tempo a gente tem sempre que pensar que Lisboa e o Rio têm dois lados, não é? Será que o Rio Tejo em Lisboa abastece água? A água que tal ali está é bebível, é consumível pelas pessoas? A gente sabe que não, porque a água é salobre. Em boa parte, até quando a maré está cheia, ainda hoje na Baixa, naquela zona onde supostamente existia o esteiro, quando a maré enche, as estacas ficam cheias de sal, precisamente por isso, porque a água é salgada. Aliás, essa zona, como o Manel depois viu no seu trabalho, com alguma facilidade certamente, porque de vez em quando aparece um conceito de poço negro e afins, que é a utilização de um poço que já não é possível usar, porque a água que ali está já está contaminada. A água que ali está, muito provavelmente, é um poço que deixou de poder ser usado ou porque quem o abriu não sabia que ali não podia abrir, ou porque ele era usado de outra maneira, usado se calhar como um tanque de água, em vez de ser um poço de água normal, ou então só da água, entra na água doce em algumas alturas do dia. E
e perante essa situação, muitas vezes esse poço é usado para tudo, menos para aquilo, menos para o uso da água, desde para a lixeira. Aliás, o mais famoso Poço dos Negros em Lisboa é bem conhecido precisamente por outra razão bastante problemática, que é a questão do enterro de pessoas provavelmente escravizadas em linha. Não é o único sítio, aliás, aqui no Rio de Janeiro, onde eu habito hoje em dia, e por isso é que aqui está de dia e vocês infelizmente ainda estão de noite. Aqui no Rio também existem situações de enterros assim, fenómenos de enterro realmente assim semelhantes, não em poços, mas também existem coisas. Aliás, é um dos sítios arqueológicos mais fantásticos da cidade do Rio, é precisamente um sítio onde se foi encontrado um conjunto de ossadas fantásticas, e aliás eu acho que é o trabalho arqueológico mais interessante do Rio de Janeiro, assim de longe. Embora existam mais outros pontuais, acho que é um dos lugares a visitar, que é precisamente na zona onde os escravos eram recebidos na cidade. Claro que essa questão, a gente vai dizer que não é bem medieval, mas no caso de Lisboa é um pouco, porque estamos a falar ainda de 1450, estamos a falar da final da Idade Média para o caso de Lisboa até. E obviamente isso, se não quisermos levar à ponta aquela frase do Jacques Le Goff, não é? Que a Idade Média vai durar até o século XVIII e só com a Revolução Francesa é que a Idade Média vai desaparecer. Mas também não quero entrar tanto por aí, embora seja uma questão interessante, uma perspectiva interessante, e que eu acho que às vezes é possível fazer, porque há determinados assuntos que a documentação moderna nada mais faz do que, e a atitude dos governantes modernos, nada mais faz do que confirmar coisas que provavelmente já Lisboa teria. Mesmo em Lisboa há muita coisa que já existia antes, e ali naquele período é passado a escrito, documentado, às vezes como uma pessoa que trabalha sobre o período moderno, sobre o século XVI, diz, é sofisticação. Está-se um pormenor aqui e outro pormenor lá, mas depois quando nós vamos ver ali bem na origem o que é que era aquilo, nós vemos que o documento, aquilo dá um bom indício sobre o que é que estava antes, e que de facto antes já tínhamos alguma coisa, algum trabalho bem feito. Então talvez seja por isso também que trabalhar sobre a Idade Média é tão interessante, porque nós passamos metade do tempo a tentar reconstruir algo e dizer que às outras pessoas que nós não somos medievais. No fim de contas, nós não estamos entre o Renascimento e o período romano, nós estamos num período que vive por si próprio e que tem direito a viver por si próprio, e que se calhar esse Renascimento que existe, esse período moderno, na verdade ele é uma continuidade tão grande sobre o período medieval que nem sequer faz sentido às vezes romper, dividir entre eles. O que faz sentido dividir, sim, às vezes é em termos culturais, e portanto, e aí sim, aí temos rupturas culturais que no período medieval que são bem mais interessantes de estudar. E aí o Manel tem um trabalho fantástico sobre a questão da continuidade e das rupturas dentro da Lisboa medieval entre o período islâmico, entre o domínio islâmico e o domínio cristão. E que eu também trabalhei, mas que trabalhava nas hortas, e também tentei trabalhar sobre isso. Eu acho que Lisboa, muito boa parte dos recursos de água que nós conhecemos vem desse período, portanto, a questão da água em Lisboa, na parte urbana. Eu acho que boa parte dos mais famosos vêm deste período islâmico, e são usados deste período islâmico, se não for do período romano, porque nós simplesmente não temos. O exemplo maior são, claro, os banhos de Alfama. Os banhos de Alfama são os mais famosos e são usados continuadamente até aos dias de hoje, praticamente, existindo, claro, alguns períodos de grande produção e outros mais pequenos. E isso é fruto de um acaso, não é? De uma situação que nós não sabemos que eles exploraram, não é? Que é a existência de águas quentes naquela zona, e que são misturadas com águas frias também. Portanto, é toda uma zona onde temos fontes de água fria e fontes de água quente, que hoje em dia estão bem identificadas, até do ponto de vista geológico. E Alfama tornou-se famosa, aliás, ao ponto de alguns dos autores árabes logo referirem-se a ela, e depois, quando nós começamos a verificar a documentação no período cristão, continuar-se a falar sobre banhos nessa zona, muito importantes, e essa é a zona mais rica em água da cidade, sem dúvida nenhuma. Aliás, tanto que é rica, que é aí que também estão as principais fontes de água, principais
elementos monumentais de Lisboa. O exemplo que eu tenho aqui, que é o Chafariz del Rei, é paradigmático, porque é provavelmente o melhor exemplo que nós temos ainda hoje. Ele é um monumento bem complexo e com uma grande continuidade ocupacional, embora a gente não saiba bem as suas origens. A gente sabe só que ele já existia, a gente sabe que ele existia no século XIII, seguramente, que depois foi reformulado por Dom Dinis, provavelmente dentro de todas aquelas obras que existem, e depois foi continuadamente investido. Os monarcas portugueses continuaram a investir sucessivamente nele. Aliás, as imagens que a gente aqui tem já são de obras bem posteriores, provavelmente do final do século XV, com Dom João II, com a construção daquela arcada que supostamente era para evitar uma sujidade que aparecia muitas vezes dentro daquela zona, e a sua divisão e utilização. E depois posteriormente, ele foi totalmente diferente. Hoje em dia, quem for ao Chafariz del Rei vai ver um monumento completamente diferente. Um monumento que ainda até há, não digo 30 anos, mas se calhar 50 anos, era uma das principais zonas, se calhar, de abastecimento daquela zona da cidade, de água. E hoje é um monumento bastante importante do ponto de vista da água, e é um monumento que tinha um discurso programático associado ao monarca. Aliás, estas obras do século XV do Dom João II são muito interessantes porque elas não acontecem apenas em Lisboa. Segundo a Luísa Trindade, por exemplo, é possível identificar em Évora, precisa identificar, a Ana Maria Figueiredo tinha identificado para Torres Vedras. Então, vários lugares no reino que fazem este tipo de obra e que também tentam usar as armas do rei para associar ao rei precisamente a água e a figura salutífera. Porque a água tem muito esse paradigma, não é? da questão da saúde, embora a água seja dupla, não é? A água tem esses dois lados. Um lado é a água pode ser perigosa, pode trazer a morte por conta das cheias e por outro lado tem essa vertente salvífica, aliás até associada em algumas culturas como um elemento não apenas de limpeza, mas também de ressuscitação, né? de tornar. E de certo modo os monarcas portugueses, sobretudo no século XV e XVI, eles usam um pouco isso, essa associação à água, provavelmente no caso de Lisboa até antes, né? Com Dom Dinis, associando a água a esse poder e essa relação do rei com a sociedade, e neste caso sobretudo com a cidade, naturalmente com o monarca a dizer à cidade que eu forneço-vos essa água. Esse fornecimento não era tão simples assim, porque simplesmente a água existir em determinado lugar não era tão simples, e ele era feito, na verdade, através de um mercado da água que existia na cidade e que era, sobretudo naquilo que a gente conhecia, que era pessoas que vendiam a água por toda a cidade, tanto com cântaros, como com copos, como com até, no caso de Lisboa, existiam até em determinado momento carros que eram transportados pela cidade com água para abastecer diferentes partes. É sempre preciso pensar que Lisboa, apesar de ter uma zona com muita água, na verdade ela tinha zonas que não tinham tanta água. O exemplo do Castelo é uma zona que tem menos água, embora existam soluções para isso, soluções nomeadamente associadas a coisas de armazenamento, nomeadamente a tanques de água. O exemplo maior talvez seja a questão do aljube, e hoje em dia até gerando alguns debates sobre a existência de tanques de água e sobre como é que esses tanques de água, os topónimos associados a eles. Esse é o exemplo do topónimo aljube, é bem problemático, embora na língua portuguesa esteja definido como relação com a água. Existem até autores que colocam isso em causa, se calhar com alguma razão, mas no caso do Palácio do Aljube em Lisboa, de facto existiu um tanque de água e de facto o palácio estava lá e, portanto, a relação existe. Mas existem outras zonas da cidade que têm muitas dificuldades de ter água, e provavelmente é precisamente por isso que a água é
era vendida pelas regateiras, por exemplo, na cidade, e há trabalhos bem interessantes até recentes sobre isso, sobre as regateiras e sobre o papel do coisa. E no caso, a partir do século 1450 em diante, também feitos por escravos. Aliás, esse abastecimento em boa parte também passa a ser feito por escravos, tendo em conta também o outro ponto, que é os escravos geram algumas dificuldades e têm na cidade, porque existe uma certa tensão entre as populações que chegaram escravizadas e populações locais, e que geram depois algumas soluções, até divisões dentro das bicas da água, enfim, que são bastante complexas. Dito isso, eu acho que o papel da água dentro da cidade é vasto, é complexo, e revela um contexto de sociabilidades bastante vasto, muito mais vasto do que aquilo que eu posso hoje falar, certamente, mas cheio de potencialidades para quem quiser trabalhar no futuro. Eu acho que Lisboa é um sítio fantástico, porque Lisboa tem um pouco de tudo e tem muita potencialidade de trabalho e de colaboração futuras, e nós teremos muito mais para falar. Muito obrigado, e termino aqui a minha apresentação. Obrigado, Luís. Bom, aproveito também para cumprimentar o Manel e todos aqueles que nos estão a ver. Um abraço muito especial para ti, Luís, e obrigado por esta tua viagem pela água. Como dizias há bocadinho, andámos por cima da água, como quase armados em Jesus Cristo, em a tigela. Bom, várias questões, e como tu próprio disseste, tínhamos aqui espaço para falar sobre a relação da água e da cidade, quer um campo mais alargado, quer um campo mais restrito, de âmbito local. Tenho algumas questões, e a primeira delas, se calhar, prende-se com uma dos pontos que tu focaste, e que tem que ver com os conflitos em torno da utilização da água, nomeadamente ali na zona daquele vale que confina com as olarias, justamente devido a termos ali uma forte concorrência entre almoinheiros e oleiros. Já agora, almoinheiros encontram-se sempre referidos, e é uma pergunta entre parênteses, a proprietários ou a fureiros. Fica também só um pequenino parênteses para depois me esclareceres essa questão. De qualquer forma, tudo aquilo que disseste é que sim, de facto, temos alguma documentação que foca, que aborda conflitos, mas a própria documentação, como tu bem disseste, é escassa. Significará isso que, apesar de algumas situações de conflito, o convívio foi, de um modo geral, pacífico entre estas duas, chamemos-lhe assim, comunidades, e falo de comunidades profissionais, não quero estar a estender para um outro tipo de diferenças de comunidades, nomeadamente para a questão da população muçulmana da moraria, em confronto com uma população, suponho que nesta altura toda ela cristã, nas Almoinhas, mas dizia eu, esta falta de documentação, ou esta pouca documentação, poderá ser, na minha perspectiva, e pergunto eu também, se não poderá ser um resultado dessa gestão e desse convívio, que ao fim e ao cabo até se terá pautado por uma convivialidade saudável. E depois, isto remete-nos para uma outra pergunta, é como é que se faz o controle do consumo da água? Nós atualmente temos contadores em casa que conseguimos perceber muito bem, saber, sobretudo quando toca a altura de pagar a conta da água, quanto é que consumimos. Mas aquilo que tu disseste é que há formas das pessoas se aperceberem quando o vizinho, a montante,
consumiu mais ou menos água. Mas haverá algum outro mecanismo de fiscalização, nomeadamente por entidades municipais ou pelos proprietários dessas almoinhas, no caso das almoinhas que estejam arrendadas, de verificar se há um maior ou menor consumo de água, nomeadamente através daquilo que aí é cultivado? Ficam aqui uma série de perguntas para, se calhar, lançarmos umas primeiras pistas para debate. E mais uma vez, obrigado. Nada, obrigado, Miguel. Posso responder, Manuel? Tens alguma pergunta ou queres só para responder? Avança depois a seguir já. Ok. Bem, sobre os conflitos entre oleiros e almoinheiros, bem, vou começar por dizer uma coisa, que eu acho que fizeste bem a pergunta. Os almoinheiros que nós encontramos, de um modo geral, são quase todos os embrasadores. Mas depois, mais tarde, eu sei que no século, por exemplo, no século XVIII, em Lisboa, os almoinheiros começam a fazer parte das procissões, como um ofício estabelecido. Então é possível que haja alguns que tenham propriedade também. Só nós é que nós, obviamente não, né? No nosso caso, como a nossa maior parte da documentação que nós temos no século, antes de pré-século XV, não é a documentação dos notários, é a documentação das instituições, nós só apanhamos o que as instituições apanham. E talvez também por isso se explique porque é que nós, se calhar, não temos tantos conflitos. Porque essas instituições, eu imagino que quem está do outro lado, quando está a lidar com uma instituição que é muito maior, ela não vai querer, vai ter mais receio em ter um conflito com ela, e portanto aí gera-se outra. E depois, por terceira parte, ainda existe outra questão, que é nós não temos a documentação em árabe, né? Ou que não seria árabe, seria o algemeado, né? Que existiria naquela altura, e também não temos acesso a páginas sobre isso, no caso de propriedades naquela zona, e como é que, por exemplo, o fenómeno da extensão da moraria acontece, que nós conhecemos documentalmente que ela cresce, mas nós não sabemos se existem conflitos, nós não sabemos se ela acontece simplesmente de uma forma natural, se o espaço estava desocupado, mas daquilo que eu vejo com as almoinhas é que elas não estavam desocupadas. Então é uma boa pergunta, nós acho que nunca saberemos, porque não existe documentação, mas eu julgo que as regras existiam e as normas existiam e eram normas que estavam explícitas nos contratos sobre a questão de ter que manter a qualidade daquelas águas, a qualidade das águas. Então é possível que também existisse normas de quem embrasava do outro lado, né? De quem tinha as olarias, então poderia até ser relativamente, alguns contratos poderiam até ser relativamente semelhantes desse ponto de vista, e então mostrando claramente que o conflito provavelmente existia, mas nós nunca chegámos a apanhar. E talvez não fossem os conflitos, por exemplo, de como Lisboa chegou a ter até com alguns das pessoas com quem comprou terrenos sobre a água. Por exemplo, no século XVI existe um grande conflito com os antigos proprietários da Quinta da Água Livre, porque Lisboa supostamente comprou, mas depois não pagou, depois houve ali muitas confusões e depois houve muitas tensões, foram quase 50 anos a verificarem que de vez em quando aparecia o rei a tentar e o rei decidia por um lado, decidia por outro, e é complexo. Era complexo e no fim Lisboa ficou com a Quinta e a água chegou ao seu termo, mas sempre é complexo. A segunda questão que fazes é o controle da água. Bem, o controle da água é complexo. Quando nós pensamos como é que aquilo poderia funcionar, existem várias maneiras. Existe uma maneira que é a maneira que supostamente, teoricamente, seria a mais fácil. Em teoria, algumas pessoas poderiam ter um relógio de água. O relógio de água, ele circula com a água e não é algo que é conhecido até bastante antigo, bastante antigamente. Agora, do ponto de vista da experiência prática, a minha mãe, por exemplo, quando tinha os seus 10, 11 anos, ia regar a almunha, a horta da família. E ela não levava nenhum relógio de água, não é? Ela tinha mais ou menos a noção, ela olhava até onde é que a água vai. Quando a água chegava ao fim do terreno, disse, eu tive uma experiência dessas, por acaso. Porque eu também tive que regar terreno em determinada altura. Eu venho das Caldas da Rainha, uma zona onde temos muita fruta, e lá também se regava às vezes os pomares dessa maneira.
nós vimos até onde é que a água chegava e havia assim um princípio, tipo, faltam ali, quando faltar 3 árvores é porque o terreno já está todo. E eu fiz isso e falhei, tive que voltar atrás. Mas não fui bem ensinado, talvez, eu não aprendi bem, certamente, não compreendi bem o conceito. É experiência, falta de experiência. Exatamente, a falta de experiência, isso mesmo. Então, na verdade, se calhar era um pouco o olhómetro, não é? Se calhar eu acho que era mais o fenómeno, era o olho, não é? Era a quantidade também, porque se calhar as pessoas sabiam mais ou menos quanta quantidade é que podiam fazer, porque muitas das vezes eles chamam poços, chamam chafarizes, então isso implica que ou existe um poço, portanto alguém tem que levar a água, provavelmente, despejá-la, e portanto aí já dá para a gente fazer uma contabilidade por aquilo que a gente chamaria um balde ou algo assim semelhante. Então é a experiência, verdadeiramente a experiência, cada pessoa encontraria a sua solução para encontrar isso. O que nós sabemos é que se corresse mal, por exemplo, obviamente um balde de água a mais não vai fazer diferença numa horta relativamente grande. Agora, 50 baldes a mais tem outro tipo de consequências. Então acho que ninguém era mais assim, não é? Um pouco de olhómetro também. Há outra questão com essa questão da água, que é a época do ano. Eu, como moro aqui no Rio de Janeiro, o calor faz muita diferença. Quando há uma época de calor, a própria terra consome mais água e tem mais capacidade de consumir água, enquanto noutras épocas, então se nós formos medirmos muito, tipo ao milímetro, ao mililitro neste caso, nós nunca vamos ficar sem água entre muitos momentos. Ou com água a mais. Luís, aproveito para te colocar aqui algumas questões. Penso que já respondeste ao Miguel completamente ou não? Sim. E estava aqui a pensar numa coisa que é a palavra almoinha vem do árabe almonia, não é? Mas há uma diferença muito grande entre aquilo que eram as almonias no século X em volta de Córdoba, que temos que explicar isso às pessoas, senão não percebem o que é que estamos a falar. Sim. As almonias do século X eram propriedades tipo mais parecidas com aquilo que era uma quinta, que é uma quinta hoje em dia. Eram coisas muito grandes, com casas meio palaçadas, com muros e com pomares de grande dimensão e que pertenciam a gente com elevada capacidade financeira e de grande estatuto social, e portanto não tem muito a ver, ou seja, há aqui uma alteração. E a minha pergunta é esta: se alguma vez pensaste nisto, porque é que em Portugal transformámos este conceito de almonia, mantendo algumas coisas, mantendo a questão da ligação à exploração agrária, mais do que ao caráter recreativo que existia nas almonias do Al-Andalus. As almonias do Al-Andalus eram uma coisa que também tinha uma componente recreativa muito grande e que parece perder um pouco nestas almoinhas portuguesas. E portanto, nesta transição, porque é que fizemos isto de transformar a grande almonia numa pequena horta? E se isto estará ligado, e agora já é a minha pequena contribuição para a coisa, aqui pensar nestes 40 minutos que enquanto te ouvíamos, se isso poderá estar ligado à questão da propriedade aludial que existia na zona periurbana, por exemplo, de Lisboa e sobretudo de Lisboa. E se tu encontras, e agora uma pergunta muito concreta que liga a isto tudo, se encontras almoinhas em outros sítios, em Santarém, em Coimbra, mais no sul, mais no norte, se há acima de Mondego almoinhas? Haverá almoinhas acima de Mondego? Pronto, diz-me o que é que achas sobre isto. Assim. Bem, vou começar a explicar. Tu já explicaste mais ou menos o que é uma almonia. A almonia o problema é que fonte é que nós usamos para descrever essa almonia, não é? Pelo que eu percebo, por exemplo, no espaço do Shark, Al-Andalus, a almonia são várias coisas. São essas quintas suburbanas, mas também podem ser pequenas propriedades agrícolas,
ou seja, de sistemas de regadio, de alguma dimensão. Então, é por isso é um conceito que eu acho que ele tem várias vertentes, e essa vertente que estás a falar, que aliás é um trabalho fantástico da Claire D. Anderson precisamente sobre isso, que é as Villages de Córdoba, que eu também tenho por aqui. É um trabalho fantástico precisamente por isso, porque a gente fala sobre os espaços, sobre as quintas suburbanas e sobre essa relação que elas têm com o espaço recreativo, a exploração agrária, um pouco numa continuidade com as vilas romanas, mas um bocadinho diferentes em termos conceptuais, parece-me, mas com algumas lógicas semelhantes. E a pergunta é, será que em Lisboa tivemos também? Eu faço a pergunta ao contrário. Eu acho que nós tivemos essas quintas suburbanas, essas harmonias. Porque é só pensar, por exemplo, naquele palácio do Dom Dinis, que é um dos que existe em Frielas, que era uma antiga vila romana e que depois, passado muito tempo, vai para lá palácio. Né? A continuidade daquele espaço. E Frielas ali é precisamente aquela zona onde a Bacia de Loures começa a alargar e gera o sítio indicado para fazer a cultura do sal, a cultura das almoinhas. O problema é como é que nós transitamos dessas situações. Será que elas não continuaram também em período medieval, mas nós temos muito pouco acesso aliás, por exemplo, a Frielas é bom por isso, porque a ocupação medieval é pouco conhecida, está até pouco trabalhada, até eu acho, mas também porque o registro arqueológico é escasso, então nós não temos tantas coisas, e também não nos a mera referência documental ao Dinis não nos permite dizer se aquilo era uma quinta recreativa, se era mais uma propriedade suburbana que o rei tinha, que era uma quinta. E nós também, entre todas as quintas que existia dentro da periferia de Lisboa, quase nenhuma nós temos acesso à sua infraestrutura medieval. Nós conhecemos a documentação, dizendo que ela existe, como é que ela é composta nas suas vertentes económicas, normalmente, mas nós não temos muita noção de como é que, se existiam hortas, se existiam jardins, nós não temos nenhuma noção sobre isso, normalmente. Então, pelo menos eu não tenho. Não vou dizer se outros autores não pegaram. Eu estou visto mais documentação, talvez até suburbana, desse ponto de vista, do que eu, e há outros colegas nossos, como o André Leitão, que viu certamente muito mais do que eu e tu vimos. E por isso não sei. Agora, como é que nós fazemos a transição? É precisamente, será que a palavra não tinha o duplo conceito? Por outro lado, quando a gente fala sobre a norte do Mondego, do que da outra pergunta que tu fizeste, a verdade é que lá normalmente o conceito é horta. Eu acho que existem algumas alminhas em alguns lugares, mas são poucas, e normalmente o conceito é horta. Mas a questão é que tipo de propriedade é que essa horta é? Se ela não é semelhante à nossa, se o que acontece com elas não é semelhante ao que acontece em Lisboa, e em Lisboa, em Santarém, em Évora, onde todas elas têm condição, em Coimbra também existem almoinhas no conceito. Em latim, curiosamente, a palavra é muito próxima do árabe, se não me engano, que eu acho que já vi, ela é bem mais parecida com o árabe, a versão arabizada, do que com a versão depois que nós passamos para português. Eu acho que muitas dessas hortas que existem nessas zonas também são muito semelhantes. Só que muitas vezes nós não estamos a verificá-las como eu fiz, não é? Não juntamos todas, nós agregamos. Nós não tentamos compreender como um sistema, nós estamos a dividi-las enquanto propriedades e, portanto, faz todo o sentido. Mas é a questão que está a ser feita. Como eu estava a questionar se era um sistema ou não de regadio, eu juntei todas. Outros autores estão simplesmente a verificar se naquela região temos muitas hortas. E, portanto, ok, tem muitas hortas ali, mas não se verifica se podes chegar a um desenho ou não. No caso de Lisboa, nós tínhamos outras coisas que nos davam o desenho, que é a questão da iconografia até o século XVII e XVIII, porque muitas dessas hortas mantiveram-se até o século XVIII de utilização. Então nós tínhamos mais informações do que nós temos, mas, por exemplo, se formos para uma Ponte de Lima, para Braga, se calhar não temos representações daquele período, nós vamos ter muitas dificuldades de poder verificar se aquilo está tudo junto, se aquelas hortas estão todas juntas, se tem ao lado outra horta, ou se são hortas como existe
aliás, na zona do Minho, separadas, muito separadas. Mas também cá está, na zona do Minho também temos uma riqueza de água que não existe noutras zonas, então é complexo. Eu acho que a zona do Minho, eu acho que é a zona mais complexa de comparar, porque ela sempre foi rica em água, então a riqueza em água, as explorações antigas até o período romano, elas não têm tanto aquelas vilas romanas gigantes, elas são muito mais micro, e isso faz com que a gente não consiga compreender tão da mesma maneira. E falando na zona do Minho, obviamente estou-me a estender até um bocadinho até ao sul do Douro, não é? Porque ainda até ao sul do Douro ainda existe uma certa zona onde ambientalmente é provável que tenha sido assim. É bom também verificar um pouco sobre a história ambiental medieval e ver como é que Portugal se comporta durante o período medieval, ver um pouco zonas onde existe maior riqueza de água e as zonas onde existe menos. Porque até para dar um exemplo bem conhecido, que é o exemplo de Mesas de Castelinho. Em Mesas de Castelinho, quando eles verificaram os registros ósseos de animais que eles tinham encontrado, eles encontraram veado, demonstrando que ali a floresta estava a floresta ali era um pouco diferente daquela que nós hoje imaginamos. Então, talvez um bocadinho mais concentrada, mais próxima daquilo que é o norte europeu do que a gente estava habituado. Então, quando a gente pega nessas informações e depois leva-as para o espaço da água, ter mais água, ter menos água também faz diferença, porque te obriga, quando tens mais água, tu não precisas estar tão preso a um sistema. O sistema já faz menos sentido. Agora, quando estás numa zona rural, podes ter quantas hortas tu quiseres, dispersas, sem grande. Tu vais ter um poço, abres um poço aqui, fazes. É como acontece ainda hoje em dia, diga-se a passagem. Aliás, isso é bom. Isso condiciona também o tipo de cultura que é praticado. Não faz sentido nenhum em parcelas pequenas estar a fazer uma cultura extensiva. Isso acaba também por condicionar o tipo de agricultura que é praticada e o tipo de culturas que são desenvolvidas. Temos aqui uma pergunta, não é pergunta, aliás, é um comentário. Isto não é uma pergunta, é um comentário do Roberto Salvatore Perezio. Diz-nos a importância das hortas de Lisboa na história do fado e também da literatura portuguesa nos séculos XIX, entre parênteses Tolentino e XX, nos séculos XIX e XX. Já em 1852, portanto nos meados do XIX, 6 anos após a morte da Severa, um jornal fala nos fadistas que tocavam o cavaquinho nas hortas. E depois disto deve ser a citação: o ignorado fadista que arranha nas hortas as cordas de um cavaquinho. Lopes de Mendonça, isto é de junho de 1852. Queres dizer alguma coisa sobre este episódio? Isso diz mais sobre Lisboa, não é? Isso diz mais sobre Lisboa e sobre como as hortas se conjugam com Lisboa e com a cultura em Lisboa. Aliás, é interessante pensar sobre a cultura alfacinha, não é? Sobre aliás, foi alguma coisa que me perguntaram se as hortas que eu trabalhava tinham alguma coisa a ver com a cultura com a alfacinha, com o facto de Lisboa ter alfacinha. Eu não posso dizer que sim, eu posso dizer que não, porque as hortas em Lisboa são, pelo menos daquilo que eu encontrei, são pelo menos desde o século IX. Tem muito tempo com pequenas hortas na cidade a conviver. Agora, se isso tem algum impacto depois, não sei. Agora, obviamente que esse espaço de água e as hortas são muito interessantes desse ponto de vista, porque eles mostram uma vida, tem um contexto cultural mais vasto e o exemplo que eu estava a dar há pouco da procissão do século XVIII é muito interessante, porque esses almoinheiros, que nós não sabemos se eram praçadores nessa altura ou não, mas que já eram vistos como um ofício urbano, porque para eles, para andarem numa coisa, eles tinham que ser vistos como um ofício urbano, tinham que ser como os barbeiros. Sabem o que é que eles faziam? O que eles faziam era, punham um carro e eles replicavam uma horta. Eles punham tudo lá em cima. O ponto é que a pessoa que estava a descrever deu só o trabalho de descrever aquilo, porque ela achou que aquilo era muito etnográfico. Isto no século XVIII. Luís, agora fora desta e será possivelmente a procissão do Corpo de Deus.
Nós Sim, temos alguma documentação que nos fala da organização da questão do Corpo de Deus, pelo menos para finais do 15. Viste essa documentação e tens ideia se porventura já haverá lá almoinheiros? Eu confesso que não sei, não vou desse nome. Eu lembro-me de passar algo em vista a isso na altura. Passei em vista, sobretudo, quer dizer, eu vi através do Freire de Oliveira, que é a nossa Bíblia cheia de problemas e precisa de um índice, felizmente, e tem um índice que ajuda bastante. E hoje em dia também permite-nos já fazer pesquisa até por consulta. Mas se eu bem percebo o processo, é muito complicado, porque, precisamente por isso, porque eles são vistos como um ofício, mas eles, por exemplo, não aparecem naquela documentação do século XVI, ali do período de Dom Sebastião, né, de 1570, quando ele define quais são as corporações de ofício da cidade, enfim, né, depois foi usado para falar sobre o Estado corporativo, bem complexo, mas nessa altura eles não aparecem. Os almoinheiros não estão ali. Então, se eles não estão ali, eu julgo que no século XV eles também não aparecem. Eu acho que eles conseguem, talvez por proporção mesmo, eles conseguem ter alguma importância e conseguem chegar lá. Mas de facto é muito contraditório, porque é um ofício rural. A verdade é essa. Ofício rural. Sim, senhor. Então, se calhar encerramos a nossa belíssima sessão sobre as almoinhas e sobre a água também. Agora falámos menos na água nesta parte final, mas pronto, sem água também não havia almoinhas, com certeza. Exato. Sempre assim. E portanto, vamos já são 7 horas exatamente. Não estou aqui a ver mais perguntas, não sei, Miguel, se estás a ver aí mais alguma questão no Facebook, mas acho que não. Não. Então... Só mesmo aquela questão, e já agora deixa-me só fazer um pequenino comentário à questão dos fadistas que tocavam nas hortas. Quase que dá a sensação que as almonias que acabaram e se converteram em almoinhas acabam por adquirir depois, no século XIX, algum caráter lúdico que remete para as origens das almonias. Mas pronto, estamos assim em círculo. Aliás, agora apareceu aqui... a resposta do não. Desculpem interromper. Apareceu aqui uma pergunta do Pedro Alves, que eu fui ver, porque normalmente acontece muitas vezes isto nas nossas sessões medievais. As pessoas fazem perguntas à última hora e depois não temos... porque nós estamos a olhar para uma coisa... temos aqui no telemóvel a transmissão, mas normalmente isto tem uns minutos de atraso. Então, se as pessoas fazem as perguntas muito tarde, muitas vezes já nem sequer conseguimos dar resposta. Nós vamos aproveitar, já que vi aqui esta questão do Pedro Alves. Então ele diz-nos: boa tarde a todos, muito obrigado pela excelente apresentação. De que maneira é que Lisboa era abastecida de água nesses séculos medievais? Os banhos e os chafarizes, como o referido chafariz de El Rei ou dos cavalos, como é que a água chegava lá? Por encanamento de fontes próximas ou também eventualmente por antigos sistemas romanos, aquedutos, barragens que ainda poderiam estar em uso? Uma boa pergunta e difícil de responder de um ponto de vista. O aqueduto, realmente, o aqueduto romano, de que existem, aliás, até ao século XX existem vestígios em Belas, não é? Sobre o aqueduto de Belas e a barragem de Belas, não é? Que depois gera alguns debates sobre se ele estaria em funcionamento. Eu julgo que o período romano já não estaria em funcionamento esses sistemas. Agora, as fontes de água em Lisboa, sim, poderiam ser. Algumas das fontes podem ser já desde o período romano, ser usadas desde o período romano. Também temos de pensar sempre em formas alternativas. Lisboa, estávamos há pouco a falar precisamente sobre a questão climática. Se Lisboa fosse mais chuvosa do que é hoje em dia, bem mais, provavelmente, é possível que se fizesse um pouco aquilo que se faz em quase todos os contextos árabes e que existem vários contextos em Lisboa de armazenamento de água comprovado, como o Aljube e outros, aliás, até ali no Teatro Romano também existe, de canos, que não são canos, na verdade são grandes depósitos de armazenamento de água. É muito provável que é através de canos que recolhesse água da chuva e que se enchesse essas águas.
sobretudo nas zonas mais altas da cidade, quase certeza, até porque o castelo é um problema grave que não tem nenhuma posição. Aliás, esse é um dos argumentos que o pessoal que trabalha sobre o período romano em Lisboa revela para ter sido despovoado do período da Idade de Ferro. Na Idade de Ferro existia a ocupação, depois deixou de existir durante o período romano, e durante o período romano aquela zona ali parece que não tem ocupação. Pelo menos até aquilo que eu vi, eu também não sei muito bem todas as escavações mais recentes dos últimos 5 a 10 anos, não? Tanto assim. Então, eu acho que ali tinha realmente problemas, e ali beneficiava-se de outra coisa, que é a capacidade financeira de quem ali morava. Quando mora ali o bispo, quando moram os senhores, eles conseguem realmente fazer transporte de água para cima. Seja por pessoas que levam a bilha de água de cá de baixo, seja por aquilo que eu estava a falar, de carrinhos, ou seja, de transporte através de animais, enfim. E isso era a forma de casa do meu avô, isto na década de 80, 90, não tínhamos água corrente, então a gente ia à bica, literalmente, que era assim que era o nome, e à bica, que ficava a 200 metros de casa, a gente ia com o baldezinho. Eu tinha um do meu tamanho, né, porque eu era um menino de 8 anos, de 5, 6 anos, e não ia transportar aqueles de 5 litros, eu transportava um de 1 litro, e ia lá e também ia buscar a minha água para casa. Então acho que esse é o processo. Era aquele processo que existia até há pouco tempo. Nós, felizmente, temos água encanada, não nos lembramos disso, mas talvez os nossos avós se lembrem. A outra questão é também a possibilidade de existirem canos. Também existe a possibilidade em alguns lugares, mas em Lisboa eu acho que nunca se foi identificado fora do período romano. Então não consigo dizer se existe ou não. Agora, de facto, do período medieval nós não temos tanta informação, e também no período moderno também vos digo que não é mais rico do que isso. É uma coisa que é uma transformação do século XIX e XX. Já agora, só explicar uma coisa aqui ao Pedro, que falaste há pouco nas Águas de Alfama, e explicar-lhe que o chafariz del Rei e os chafariz dos cavalos também eram com toda a certeza abastecidos por fontes subterrâneas de águas termais que passam ainda hoje por baixo da cidade de Lisboa, na zona de Alfama, e que estão atualmente desaproveitadas, mas que estiveram em uso até aos anos 70 do século XX. Sim. Aliás, as águas do chafariz eram quentes em determinados períodos. Pois, por causa Damião Góis fala sobre isso. Eram estas águas que já vêm descritas pelo Idrissi. São descritas pelo Idrissi, portanto, no século XII. E antes disso, eu penso que antes disso também há um autor do século XI ou X, não tenho certeza, daqueles geógrafos que descrevem Lisboa, que referem que Lisboa tinha fontes de água quente e fria. E, portanto, sim, sabemos que havia e há correntes subterrâneas em Lisboa que alimentavam estes chafarizes, isso é certo. Bem, encerramos, sim senhor, e foi com todo o gosto que vimos esta apresentação. Obrigado, Luís, que nos fala em direto do Rio de Janeiro, do outro lado do Oceano Atlântico. Exato, e agora já nos despedimos, agora sim, já quase de noite, agora sim, realmente já quase de noite. E tenho o resto de uma boa tarde, Luís, e muito obrigado por esta sua comunicação. E em breve havemos de voltar a falar sobre estes e outros assuntos. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Manel. Muito obrigado, Miguel, pelo convite. E foi sempre uma oportunidade de falar sobre a água e sobre pesquisa, sobre as nossas pesquisas. E espero que também tenha ajudado outras pessoas a encontrar bons motivos para continuar a pesquisar. Muito obrigado. Com certeza. Adeus a todos. Obrigado. Até breve. Obrigado. Até a próxima.